matemática, simples, simples, simples e prática. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna do nono ano do ensino fundamental, que busca videoaulas bacanas para que possa aprender a matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Venha comigo! Especialmente para você, eu trago dentro do tema função quadrática, da página 16 da apostila do PET, a correção das atividades 1 e 2, semana 1, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 5. Já estamos no volume 5, hein? A atividade número 1 diz, agora é com você. Preencha a tabela abaixo determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por y igual a f de x igual a x2 menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. A função é dada pela fórmula y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Antes de iniciar a correção dessa atividade, quero aqui mandar um forte abraço a todos os alunos da turma do nono ano A da Escola Antônio Fernandes. São meus queridos alunos. A vocês, o meu abraço. Estou com saudades. Quero também mandar um abraço para Raica e Nicole, alunas do nono ano da cidade de Capelinha, grandes amigas. Bons estudos a vocês aí que dizem que assistem minhas videoaulas. Aquele abraço. Função do segundo grau, esse tema é legal. Função do segundo grau, esse tema é legal. Olha, o preenchimento dessa lacuna, primeiro você tem que saber o seguinte, quando disser f de x, é a mesma coisa de dizer y. Função é o seguinte, é uma coisa variando em função da outra, por isso que diz função, uma coisa que varia em função da outra. O y aqui varia em função do valor que eu atribuir ao x. Em função de cada valor que eu der ao x, eu vou ter um valor diferente para o y. E nesse caso, pediu para a gente atribuir ao x o valor zero, porque esse zero está na coluna do x. Então, vou lá na lei de criação, vou lá na função, coloco o zero no lugar do x. Então, y é igual a x ao quadrado é zero ao quadrado, menos 4 vezes x, menos 4 vezes zero, mais 3. Agora é só conta, zero ao quadrado é quanto? Zero mesmo. Menos 4 vezes zero, zero. Menos ou mais não influi nem contribui, porque zero não tem valor significativo, né? Mais 3. Então, 0 menos 0 mais 3 termina em 3, obviamente. Então, o par ordenado, quando eu atribuí 0 ao valor de x, eu encontrei para o y o valor 3. Assim que funciona. Y ou f de x é a mesma coisa. Quando você atribui 0 ao x dentro dessa regra, dessa fórmula, dessa lei de criação, você acha 3 para o y, certinho? Quando você atribuir o 1 para o x, então fica y igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado é o mesmo, 4 vezes 1, menos 4 aqui, porque o 4 é negativo, mais 3. 1 mais 3, 4 menos 4, 0. Então, aqui eu tenho o par ordenado 1 e 0. Quando o x valer 2, você vai lá no lugar do x e coloca o 2. Então, y é igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Então, nós vamos ter 4, porque 2 ao quadrado dá 4, menos 8, mais 3. 4 mais 3, 7, menos 8, menos 1. Quando você atribuir o 3 ao x, você vai ter y igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado, 9, né? 4 vezes 3, 12, aí negativo, por causa do sinal de menos, mais 3. 9 mais 3, 12, menos 12, nada. Então, o par ordenado é 3 e 0. Quando você atribuir o 4 ao valor de x, nós vamos ter y igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, menos 16, mais 3. Menos 16 mais 16, nada, sobra somente o 3. Então, o par ordenado é 4 e 3. Agora eu volto e respondo aqui, olha, f de 0, quer dizer, quando eu utilizei o 0 para o x, eu acho quanto para o y? 3. Então, f de 0 é 3, f de 1 é 0, f de 2 é menos 1, f de 3 é 0, f de 4 é 3, certinho? É assim que a gente encontra f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, substituindo o x por esses valores. Então aqui a gente volta aí completando a função f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui os coeficientes. Coeficientes são os números que acompanham as letras. O a.
O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Como eu não estou vendo nenhum número aqui, é porque é 1x ao quadrado. O B é sempre o número que acompanha o x, então é o menos 4. E o C é sempre o número independente, que não está associado a nenhuma letra, é o 3. Agora, como o valor de A é maior que 0, por que eu estou dizendo maior que 0? Porque se o A for maior que 0, a concavidade da parábola voltada para cima. Se esse primeiro númerozinho que acompanha o x for negativo, a concavidade da parábola voltada para baixo. Como A é maior que 0, a concavidade da parábola, gráfico da função f, é aberta para cima. Maior que 0, boca para cima. Menor que 0, boca para baixo. Maior que 0, concavidade para cima. Menor que 0, concavidade para baixo. E vértice de coordenadas quanto e quanto. Vértice. Para a gente falar de vértice, eu vou construir o gráfico para você. Fica muito mais simples. Olha, eu tenho esse ponto 0 e 3, que eu coloco ele aqui, 0 para o eixo x, né? Porque o primeiro é sempre o x, olha, e o segundo o y. No eixo y, ele está no 3. 1 e 0 quer dizer que eu pego no 1 do x e 0 do y, altura 0, nem para cima nem para baixo. 2 e menos 1, se eu sair aqui do 2, eu vou para baixo aqui até o menos 1 do eixo y. Eu pego e coloco um ponto aqui no 3 e 0. 3, 1, 2, 3 e altura 0. O primeiro determina se é direita ou esquerda, o segundo determina se é para cima ou para baixo. E o 4 e 3, ele estaria aqui, 4 e 3, né? Então agora eu passo a minha parábola, ó. Beleza? E aqui, visualizando o gráfico, é muito mais fácil de identificar as coordenadas do vértice. Vértice, o que é vértice? É o lugar onde a parábola muda de direção. Aqui é onde o vento faz a curva, é onde a parábola muda de direção. Então, as coordenadas do vértice aqui são 2 para o eixo x e menos 1 para o eixo y. Então, 2 e menos 1. E é o ponto de. Quando pergunta é o ponto de, quer dizer se é máxima ou mínima. Esse ponto está na altura máxima ou na altura mínima? Ele está na altura mínima, está na parte mais baixa da parábola. Então, ele é um ponto de mínimo. É um ponto de mínimo da função. Como o valor de C é igual a 3, né? Olha aqui, 3. A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas. Olha, meu amigo, minha amiga. A letra C sempre determina o ponto de corte do eixo y pela parábola. E quais são as coordenadas desse ponto? Quanto que vale o x desse ponto e o y desse ponto? O x desse ponto vale 0, porque está no rumo do 0 do eixo x. E o y desse ponto vale 3, porque está na altura 3 do eixo y. Então, as coordenadas desse ponto são 0 e 3. E tem alguns alunos que estão pedindo para que eu fale mais devagar, mais compassadamente, com mais paciência. E agora eu me lembrei disso, eu vou tentar fazer aqui a correção de uma forma bem tranquila, beleza? Que é simétrico ao ponto de coordenadas. O que quer dizer simétrico? Esse ponto é simétrico a algum ponto. Mas primeiro, o que é ser simétrico? Se você tira uma foto sua no seu celular e olha essa foto, se você olhar do lado direito do seu rosto, se você passar uma linha no centro do seu rosto e olhar o lado direito tem uma orelha, o lado esquerdo tem uma orelha. Se você olhar para sua face do lado direito, ela é semelhante à parte do lado esquerdo. Se você olhar para a sua boca do lado direito, ela é semelhante à sua boca do lado esquerdo. Se você olhar no seu corpo do lado direito, você tem um braço que é semelhante ao seu braço do lado esquerdo. Se você olha para suas pernas, tem uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Então, simetria é isso, é você ter duas partes espelhadas. Então, o ponto simétrico é esse ponto onde o eixo y é interceptado, é esse ponto aqui, olha. 4 e 3, simétrico. Se você traçar uma linha certinha aqui no centro, é o mesmo que você olhar para o seu corpo e ver que tem uma orelha de um lado, uma orelha do outro, uma perna de um lado, uma perna do outro, um braço de um lado, um braço do outro. Simetria é isso, beleza? Então a gente pode dizer que esse ponto simétrico a esse é de coordenadas 4 e 3. Por quê? Porque está no rumo do 4 do eixo x e na altura 3 do eixo y, beleza? E isso acontece em relação ao eixo de simetria da parábola, não é? Como o valor do discriminante delta é discriminante, discriminação é crime, né? Mas na matemática não é crime. Na matemática, discriminar significa diferenciar.
Não sei se você se lembra, mas quando você estava resolvendo equações do segundo grau, às vezes você resolvia, dava duas respostas, duas raízes, dois valores para o x. Às vezes você resolvia, dava um valor só. E às vezes você resolvia, não dava valor nenhum, não tinha resposta em R. É isso que esse delta aqui, esse camarada, esse triângulozinho determina, discrimina, diferencia. Ele vai diferenciar uma função de outra. Se você fizer aqui a resolução desse delta e ele der maior que zero, é porque sua equação do segundo grau tem duas respostas, é porque a parábola corta o eixo x em dois pontos. Tipo essa aqui, olha, a parábola corta o eixo x em dois pontos. Então significa que esse discriminante é maior que zero, e você vai ver isso. Mas como que se acha esse discriminante, esse delta? Você se lembra na equação do segundo grau que a gente falava que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac. Então é só pegar esses ingredientes ABC, levar na nossa bela receitinha e fazer o bolo. Olha, delta é igual a b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado. Menos 4a, que vale 1, c, que vale 3. Lembrando sempre, se tiver sinal de menos, ao elevar ao quadrado, se estiver dentro do parênteses, fica positivo. Então, menos 4 ao quadrado, mais 16. Eu nem preciso colocar o mais. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 3, menos 12. 16 menos 12, 4. Então, o discriminante é 4. Como eu te disse anteriormente, esse discriminante é maior que zero, tanto que você viu no gráfico que tinha dois pontos que o eixo x era cortado pela parábola. Então, o valor desse discriminante é maior que zero. Por quê? Porque 4 é maior que zero. E por que eu não pus o 4 aqui? Eu só pus que é maior que zero. Porque se for maior que zero, corta o eixo x em dois pontos. Possui duas raízes reais e distintas. A saber, quais são essas raízes? Vamos olhar no gráfico. São 1 e 3. Raiz é o valor de x. Deu até rima, olha. Raiz é o valor de x. 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 A saber, essas raízes são 1 e 3, os lugares onde o eixo x é interceptado, beleza? As quais são as raízes ou zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas 1 e 0. Olha, 1 e 0 por quê? Porque está no 1 do eixo x e está na altura 0 do eixo y. E 3 e 0, por quê? Porque está no rumo do 3 do eixo x e na altura 0 do eixo y, beleza? A atividade número 2 diz o seguinte: dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de para-ordenado x e y e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha e vértice com caneta preta, e o ponto que o gráfico intercepta o eixo com caneta azul. Caneta azul, azul caneta. A lei de criação aqui, olha, a fórmula da função é dada por y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Meu amigo, minha amiga, isso é muito simples. Quando te pede f de menos 1, te pede para colocar o menos 1 no lugar do x. Então vamos lá, y igual, no lugar do x, o menos 1. E eu sempre coloco parêntese quando vou elevar ao quadrado. Sabe por quê? Se eu não colocar, esse menos 1 não fica ao quadrado, fica só 1, beleza? Menos 6 vezes x, que vale menos 1, porque me deu aqui o valor dele, menos 1. Olha a coluninha do x. Esses valores todos são para eu substituir no lugar do x. Mais 5. Menos 1 ao quadrado mais 1. Por quê? Potências de expoente par termina sempre positivas. Então, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos vezes menos mais, sinais iguais, resultado mais. Sempre que forem sinais iguais na conta de vezes, resultado mais. Mais 5. Então, 1 mais 6, 7, 5, 12. Então, quando eu uso menos 1 para valor de x, eu acho 12 para valor de y, porque eu estou dizendo que y é igual a isso, né? Então, beleza. Agora eu vou usar quem? Vou usar o zero. No lugar de x, meu zero, 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 5. 0 ao quadrado não dá em nada, menos 6 vezes 0 não dá em nada, mais 5. Então, essa zeraiada não dá em nada, sobra 5. Quando eu usei o 0 no lugar do x, eu achei quem? Achei o 5.
Agora, quando eu usar o 1, 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado é o mesmo, menos 6 vezes 1, menos 6, mais 5. Se você pensar nos positivos, depois nos negativos, 1 mais 5, 6, menos 6, nadinha de nada. Então, quando eu usei o 1 para valor de x, eu acho o 0 para valor de y. Agora eu vou usar o 2, f de 2. Muita gente tem dificuldade nisso aqui, f de 2, o que é isso? F de 2 é você usar o 2 no lugar do x, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, menos 6 vezes x, 6 vezes 2, mais 5. 2 ao quadrado, 4. Menos 6 vezes 2, menos 12, mais 5. 4 mais 5, 9, tira 12, fica devendo 3, né? Você tem 4, ganha 5, fica com 9, beleza, mas aí você perde 12 e fica devendo 3. Então, 2 e menos 3. Quando o x valer 3, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 5. Você tinha 9, ganhou 5, ficou com 14. Beleza! Aí, perdeu 18, ficou devendo 4. Quando você usa 3, você acha o menos 4. Y igual a 4. 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24. Negativo, mais 5. Você está num joguinho aí, tem 16, ganha 5, fica com 21. Beleza, aí perde 24, fica devendo 3, menos 3. Então, quando você usa 4, você acha menos 3. E assim vai, usou 5, 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5. 5 ao quadrado, 25, menos 6 vezes 5, menos 30, mais 5. 25 mais 5, 30, tira 30, nada, zerou. 5 e 0. Quando você usa 6, 6 quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. 6 quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, menos 6 vezes 6, que dá 36, menos 36, mais 5. Você ganhou 36, perdeu 36, não tem nada, ganhou 5, tá melhorando. Então, quando você usa o 6 no lugar do x, olha, x e y, aí você acha o 5. Quando você usa o 7 no lugar do x, você acha quanto? 7 ao quadrado, 49. 6 vezes 7, 42. Mais esse 5 aqui. 49 mais 5, 54. Tira 42, fica 12. Então, quando você usa o 7 no lugar do x, você acha o 12 no lugar do y, beleza? Então é só voltar aqui e completar. F de menos 1 deu quanto? Deu 12. F de 0, 5. F de 1, olha, F de 1, 0. F de 2, menos 3. F de 3, menos 4. F de 4, menos 3. F de 5, 0. F de 6, 5. E F de 7, 12. E para isso fazer sentido, a gente precisa jogar no gráfico. O gráfico tem o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, e eu olho esse pontinho, F de menos 1. O que significa isso? F de menos 1 igual a 12? É que se eu pegar lá no eixo x no menos 1, eu vou ter que subir até no 12 do eixo y. Tá vendo o y aqui? O y é f de menos 1. O y é a mesma coisa. Porém, f de menos 1 quer dizer que eu vou usar o x valendo menos 1 para chegar no 12. Esse que está dentro do parênteses é sempre o valor do x. E o resultado é que é o valor do y. F de 0 é 5, então pega do 0, suba até na altura 5 para um pontinho. E diz que é para usar caneta azul, então vamos usar caneta azul. Caneta azul, azul caneta. F de 1 igual a 0. Então, F de 1 igual a 0 não subiu nada, porque 0 no eixo y quer dizer que está no meio, nem para cima nem para baixo. E tem que usar caneta vermelha. E no F de 2? F de 2 vai chegar em quem? Vai chegar no menos 3. Então, vou descer até na altura 3. F de 3 vai descer até o menos 4. Então, vamos lá. O F de 4 vai no menos 3 de novo. Olha, põe na esquina o pontinho. O F de 5 na altura 0, está aqui. O F de 6 na altura 5, então vou ter que subir até a altura 5, pôr o pontinho na esquina. O F de 7 vai subir lá no alto da montanha, vai ser lá no 12. Agora veja que eu vou passar a minha parábola. Agora voltando às perguntas,
A primeira é quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função. A lei de formação é essa bonitona aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Quanto que vale A, quanto que vale B, quanto que vale C? E o A, o B e o C aqui é nada mais, nada menos que os coeficientes, os números que acompanham o x ao quadrado, menos 6x e o 5, a quantidade de vezes de cada um. Por exemplo, o A vale 1. Por quê? Porque tem 1x ao quadrado. O B vale menos 6, né? Que é o número que antecede o x. E o C vale 5, beleza? Como o valor de C é igual a quanto? 5, né? A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 5. Olha o bacana aqui, ó, caneta azul. Sempre, sem exceção, o C é o ponto de corte do eixo y. Não se esqueça disso. Que é simétrico ao ponto de coordenadas simétrico, eu já te falei que são os dois lados do nosso corpo. Então, esse ponto C, que é o ponto 5, é simétrico a qual ponto? Esse bacana aqui, olha. Esse ponto de coordenadas 6 e 5, porque está no rumo do 6 do eixo do x. Agora, qual é o valor do discriminante? Discriminação é crime, menos na matemática, né? Porque o delta é que vai fazer a discriminação, vai dizer se tem duas raízes, se tem uma, se tem nenhuma. E se fosse para você responder? Esse discriminante maior que zero, menor que zero, igual a zero. Obviamente que ele é maior que zero. Por quê? Porque o eixo x é interceptado em 2 pontos. Então o delta vai ser quanto? O delta que é dado por b ao quadrado menos 4ac vai ser. Nós vamos pegar nossos ingredientes aqui e fazer o bolo. Então o b vale menos 6 ao quadrado. Olha o parênteses aí, meu amigo, minha amiga. Menos 4 vezes o a, que vale 1, menos o c, que vale 5. Fazendo as continhas, menos 6 ao quadrado, mais 36, que eu nem preciso usar o mais, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. 36 menos 20, 16. Então, o delta aqui vale 16. Como o delta é maior, que 16 é maior que zero, né? Quantos e quais são as raízes ou os zeros dessa função? Os zeros. No momento que o y é zero, o eixo x é interceptado. Quais são as raízes? O 1 e o 5. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? O eixo x é cortado aqui no 1 e 0. Por que 1 e 0? Porque é 1 do eixo x e a altura 0 do eixo y. Por que 5 e 0? Porque é 5 do eixo x e a altura 0 do eixo y. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Vértice. Como eu disse, é onde o vento faz a curva, né? Onde a parábola inverte sua direção. As coordenadas do vértice são 3 para o eixo x e menos 4 para o eixo y. E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário, compartilha nos seus grupos de estudo. Afinal, quanto mais a gente compartilhar essas videoaulas, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E conhecimento é a chave do sucesso. Espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Função do segundo grau, esse tema é legal. Função do segundo grau, esse tema é legal. Função do segundo grau, esse tema é legal. Função do segundo grau, esse tema é legal.